Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta nossa live no YouTube. É sempre um prazer e uma alegria ter vocês aqui. Eu decidi fazer esta nossa live e eu pretendo fazer dela uma constante dessas lives, porque aqui no YouTube eu consigo ter a liberdade para refletir com maior profundidade e muitas vezes explicar o que eu quis dizer nos meus textos no Instagram. Então a ideia é que eu pegue o texto do dia e analise à tarde aqui para que você possa ver se você concorda comigo ou não e para que nós possamos nos aprofundar sobre a temática. Hoje eu coloquei na legenda do meu texto o coloque-se no lugar dele, né, ou do outro, e basicamente o texto diz assim: o sujeito entra em um restaurante, pede uma água e paga R$ 10. Aí ele pensa, cara, custa 2. Eles ganham muito dinheiro. Só que isso é o que ele vê. Agora vamos ao que ele não vê. Na cozinha, pessoas se amontoam para lavar pratos, temperar carnes, cozinhar arroz, fritar batatas, montar sobremesas. No salão, garçons vão e vêm com bandejas cheias de taças, de pedidos, de talheres. E no sistema, custos com contador, água, luz, impostos, advogado, aluguel, marketing, taxa de cartão, recompra de objetos quebrados e mil outros. No fim, a água é barata. Quem acha injusto o que alguém cobra, que compre do outro. E se acha injusto o que todo mundo cobra, que faça ele mesmo. Que monte seu restaurante, contrate seus garçons, compre seus produtos, pague seus custos e cobre R$ 2. Todos ficaremos felizes, todos menos a pessoa que empreender assim. Então, antes de colocar preço no serviço do outro, coloque-se no lugar dele, porque isso muda tudo. Vamos lá. A primeira parte do texto, ou o primeiro slide, diz assim: o sujeito entra em um restaurante, pede uma água e paga R$ 10. E aí ele pensa, pô, o custo disso aqui são R$ 2, os caras cobram 10, eles ganham muito dinheiro. A verdade é que as pessoas tendem a fazer um raciocínio muito simplista sobre o que a gente faz. As pessoas não percebem custos que são absolutamente presentes e legítimos de qualquer negócio. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, o fulano de tal vende um curso, e aí ele cobra R$ 1.000 e ele tem 100 alunos, então ele fatura R$ 100.000. Só que para esse curso dar certo, essa pessoa tem que fazer o patrocínio dos vídeos dela, ela tem que pagar a equipe dela, tem os custos da plataforma dela, ela tem toda uma campanha de tráfego a ser realizada. E quando você vê, entre custos de equipe, plataforma, impostos e o próprio tempo da pessoa, ela gastou R$ 80.000. Então de 100 sobraram 20. E ela fica 2 meses empenhada naquilo. Então, na verdade, ela ganha 10.000 por mês. Quem olha de fora pensa, cara, o cara grava um vídeo e vende e faturou 100.000. Então ele ganha 100.000 por mês. Mas quem olha de dentro percebe que ele ganha 10.000 por mês. A gente tem que resistir à tentação de fazer raciocínios simplistas em relação ao que o outro oferece. Porque, na maioria das vezes, isso não é justo. E não é verdade também. As pessoas têm diferentes custos que se fazem presentes. Além disso, a existência de um lucro é absolutamente legítima, porque se não der lucro, o sujeito vai parar. Se não der lucro, ele deixa de empreender. É melhor trabalhar com uma carteira assinada, você não tem riscos, além do risco da demissão, e você sabe que todo dia primeiro até o quinto dia útil do mês seguinte,
você vai receber um valor X e consegue prever. Se isso for melhor, e na maioria das vezes é melhor do que empreender, o sujeito não vai empreender. Empreender é um ato de coragem, mas também é uma atividade de risco. O sujeito que tem um supermercado tem um estoque milionário lá. E nada, nem ninguém garante que alguém vai entrar naquele supermercado no dia seguinte. De repente ele abre a porta do supermercado e não entra ninguém. O sujeito que é dono de um restaurante, também. Ah, é muito raro isso acontecer. Mas pode acontecer. Você pode ter uma pandemia e de repente seu restaurante, que 95% do faturamento era presencial, está fechado. Então você tem um risco. Além disso, outra pessoa pode abrir um outro restaurante na sua porta. Você pode ter um prejuízo grande. O seu comércio pode pegar fogo. Você pode ser assaltado ali. Há muitas coisas. Então, é simplista. Porque, para além de tudo, eu coloquei ali que isso é o que ele vê, né? Ele comprou por 2, a água está vendendo por 10, então ele ganha R$ 8. Mas ele não percebe o custo com folha, que é um custo muito alto. Se você tem um funcionário que você paga para ele R$ 10.000 por mês, na verdade ele custa para você 18. Ele custa para você R$ 20.000 por mês. Porque os encargos trabalhistas são tão grandes que para você é muito difícil dar um salário alto e muitas vezes o salário baixo o sujeito não quer. O fenômeno da pejotização é uma decisão muitas vezes acordada, na maioria das vezes, entre o empreendedor e o prestador de serviço que poderia, eventualmente, a depender do contexto, ser contratado como um funcionário. Mas o cara percebe que ele consegue fazer aquele trabalho em 4 horas, que ele consegue trabalhar para outra empresa ou prestar um outro serviço para outra empresa nas outras 4 horas e que seria melhor para ele do que cumprir o horário ali. E aí você percebe que existe um custo muito maior. Quando eu digo assim, gente, você não vê os garçons carregando talheres, taças, pratos, pedidos. E aí eu falo, olha, dentro dos custos tem a recompra de objetos quebrados. Mas existem muitos outros custos. Por exemplo, para manutenção. Quando você inaugura um restaurante, você pinta a parede do restaurante. Mas 5 anos depois, você vai precisar pintar de novo. Você vai precisar trocar cadeira. Você vai precisar chamar um arquiteto, no máximo 10 anos depois, para repaginar o layout. Você vai precisar mudar o cardápio, imprimir outros cardápios, atualizar os pratos. Então, além desses custos evidentes que o sujeito, que o empreendedor percebe no primeiro momento, existem muitos outros custos que ele não percebe. Que é, agora a gente vai ter que pagar uma outra taxa da prefeitura, renovação de uma licença, agora é não sei o que para o sindicato. Ele não está fazendo essas contas. Agora a gente vai precisar pintar de novo o restaurante. Os pratos estão muito arranhados, não é que eles quebraram, mas de tanto o cara passar faca, garfo, não sei o que, está arranhado, está com aspecto ruim. O guardanapo de pano está desgastado, tem que trocar. As toalhas de mesa. Então, essa conta não entra no mês. No mês ele conta quanto ele gasta de água com a máquina de lavar e de energia para
para limpar esses itens. Mas uma vez a cada 2 anos, sei lá, ele precisa trocar os itens, mesmo os itens estando passíveis de utilização. Os custos são muito, muito, muito grandes. De maneira que, se você fizer as contas, na maioria das vezes você desiste de empreender. Quando o sujeito vira para você e fala assim, olha, eu tenho um negócio para a gente empreender, ele diz, e a margem é 10%, não entre. Porque se a margem é 10%, a margem é nenhuma, na verdade. Por que supermercado é um segmento muito ruim, muito difícil? Porque a margem é 3%. Qualquer erro faz o supermercado passar a operar no vermelho. Qualquer erro. Gestão de estoque, compra errada, vence o produto, custo na loja, desvio de mercadoria. É um segmento muito difícil, porque você também tem uma variação de itens muito grande. O supermercado tem 30 mil SKUs, né, que o pessoal fala. Como assim? Pô, tem guardanapo de papel, mas não é só um guardanapo, tem 5 marcas de guardanapo. Tem mussarela fatiada, mussarela sem lactose, da marca X, da marca Y, da marca Z. Quando você soma todas as variações de itens, marcas, produtos, tem 30 mil. E você tem que fazer a gestão do estoque desses 30 mil itens. É muito complexo. É muito complexo. No final, a água é barata. E aí, gente, eu coloco assim, olha, se você acha injusto o que alguém cobra, compre de outra pessoa. Ah, fulano de tal, calça jeans custa R$ 1.200. Nossa, eu acho um absurdo uma calça jeans custar R$ 1.200. Não, mas ele não é o único fornecedor de calça jeans, não. Você pode comprar de outro lugar por R$ 300, por R$ 200. É só você comprar de outro lugar. Nossa, esse restaurante é muito caro. Eu já fui a restaurantes que eu falei, cara, é muito caro, não vale a pena. Aí eu só não vou depois. E o restaurante continua operando. Por quê? Porque tem gente que não acha muito caro. Ah, esse relógio é muito caro. Esse carro é muito caro. Não compensa. Porque caro, no fim das contas, não é o que você não pode pagar. É o que não compensa pagar. É diferente. Caro não é o que você não pode pagar. Por exemplo, vamos supor que você consiga uma viagem de São Paulo para Paris, ida e volta, de executiva, por R$ 10.000. Isso não é caro. Mas talvez você não possa pagar. Caro é o que não vale a pena. Agora, uma passagem ida e volta de executiva para São Paulo para Paris por R$ 50.000 por pessoa é caro. É caro, porque não compensa. Então, caro é o que não compensa. Às vezes você não pode pagar por uma coisa, por um relógio, por uma joia, por um apartamento. Mas às vezes, mesmo você podendo pagar, você chega à conclusão de que não vale a pena. Ou seja, está caro. Caro é fora do preço que você acha justo. E aí é maravilhoso porque o capitalismo nos permite fazer isso. Comprar de outra pessoa. E se você achar que o preço praticado por todo mundo é injusto, você pode fazer você mesmo. Ah, eu acho que a construtora cobra muito caro pelo apartamento. Pois, se eu reunir 10 pessoas que querem ter apartamento, a gente formar uma cooperativa e construir um prédio, vai ficar mais barato. Pode fazer isso. Ah, casa no condomínio, o sujeito construiu e está vendendo. Pô, mas o cara está ganhando, né?
Isso aqui para ele custou 1 milhão, ele está vendendo por 1,5 milhão. Você não é obrigado a comprar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode simplesmente comprar o terreno e construir a sua casa. Então aí você faz a operação. Se todo mundo que está vendendo casa naquele condomínio está cobrando caro, compra o terreno. Se as construtoras contratadas para subir a casa cobram caro, construa você mesmo. Contrate um engenheiro, um mestre de obras, um arquiteto, os pedreiros, compre os insumos, faça você mesmo. Existem alguns mercados que às vezes são mercados de oportunidade. E aí eu estou pensando em você, empreendedor. Às vezes todo mundo está fazendo muito caro. E você encontra uma forma de fazer aquela mesma coisa com um custo muito menor, e aí você pode cobrar mais barato. E aí? E aí as pessoas vão topar. E aí as pessoas vão topar. Só que você tem que fazer conta. Se você não fizer conta, não vale a pena. Não vale a pena você entrar num negócio se a margem do negócio for inferior a 30%. Você vai ter muitas oscilações no meio do caminho. E aí vai deixar de valer a pena. Mas a grande sugestão que eu faço para você, que é uma sugestão aqui do texto, é a de se colocar no lugar de quem empreende. É muito fácil olhar para o empreendedor e para o empresário e ver ali um vilão, uma elite cheia de dinheiro que explora as pessoas. Mas isso não é verdade. A maioria dos empreendedores é bastante apertada, deve nos bancos, tem um monte de financiamento, paga as contas com dificuldade, os impostos com dificuldade, a folha com dificuldade, e continua porque precisa, porque ama o que faz, o sujeito adora empreender, e porque vê ali alguma perspectiva. Em algum momento as coisas podem se encaixar e ele pode crescer e a vida pode mudar. Toda grande empresa, em algum momento, foi só uma ideia. E uma ideia que precisou de alguém apostando. E se é uma empresa que começou pequena, foi uma ideia de alguém sem condições, provavelmente pobre, que começou comprando e vendendo, depois foi arrumando, até que chegou num ponto em que o sujeito foi para cima, deu certo, cresceu e também justamente enriqueceu. A minha reflexão não exime os maus empreendedores, nem os maus empregadores, nem os maus homens, digamos assim. Mas ela é um alerta para você tirar o dedo condenatório dessas pessoas e apoiá-las de alguma forma. Porque em algum momento, e em alguma medida, você também empreende, você também vende seu serviço, você também oferece um produto. Tá certo? Isso que eu quis dizer com o texto. Muito obrigado pela sua presença e até um próximo encontro. Tchau, tchau.